Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje a gente finaliza esse monte de coisa de Revolução Francesa, de Era Napoleônica, de tudo isso aí. E nos próximos vídeos, nem eu sei o que vai ter ainda, vai lá no meu Instagram, siga lá, @RickVideoaulas, que você vai ficar sabendo quais vão ser os conteúdos. Por quê? Porque todos os planejamentos que eu tinha em relação a cronograma de vídeos para as próximas semanas vai mudar, porque a escola propôs provas finais e as provas, os vídeos agora vão ser com o conteúdo das provas. A gente vai dar um salto no currículo do segundo ano, depois repõe, não tem problema. Isso aí tudo você vê melhor lá no meu Instagram, @RickVideoaulas. Inclusive agradecer ao Bruno Formiga, que é um jornalista, comentarista esportivo de altíssimo nível, uma das minhas maiores inspirações para o futuro. Para quem não sabe, eu penso muito em ser jornalista. Eu não sei se é esportivo, mas penso em ser jornalista. Fiz um curso do Formiga e ele segue e divulgou o Rick Videoaulas sem eu pedir absolutamente nada. Do nada eu olho meu celular, tá lá. Então agradecer ao Bruno Formiga aí se ele estiver assistindo. E hoje a gente vai falar do Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Ele veio depois do final da Era Napoleônica, com Napoleão exilado lá de vez, agora de vez, não vai voltar pra França para governo de 100 dias nenhum. Exilado de vez lá, você pode conferir aqui no vídeo, o segundo vídeo da Era Napoleônica, exilado em Santa Helena. E a França foi dividida, chamado Bolo dos Reis. Como é que foi isso aí? O que a Inglaterra fez? O que a Prússia fez? O que a Rússia fez? Você confere hoje aqui no Rick Videoaulas. Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia do Congresso de Viena. Bom, primeiramente vamos lá. O que foi o Congresso de Viena? Foi uma reunião de embaixadores, líderes, generais, os líderes, de praticamente todos os países da Europa, os países que derrotaram a França, mais a própria França. O único país, não bem um país, mas o império que ficou de fora foi o Império Otomano, que não participou do Congresso de Viena. De resto, tava todo mundo lá, tava geral lá, Rússia, Inglaterra, Prússia, a própria França, Espanha, Portugal, tava todo mundo lá. E nossa senhora, o que foi isso? A ideia do Congresso de Viena era estabelecer uma reorganização, uma nova organização do território europeu pós-Napoleão. Porque o Napoleão, ele desorganizou tudo lá, Porque o cara conquistou a Europa inteira, praticamente. E daí, o Napoleão já foi, então vamos arrumar isso aqui. Porque tudo não vai ficar com a França, certo? A França não tinha nem governo ainda. Vamos decidir como é que vai ser. E aí tem essa ilustração aí embaixo, como tantas outras que foram feitas na época e ultimamente também, que foi o chamado Bolo dos Reis. Por que o Bolo dos Reis? Porque a França seria repartida como fatias de bolo, cada fatia com um país, com um pedaço. A gente vai ver quem ficou com o quê. Você acha que a Inglaterra vai querer ficar com tudo, Será? Vamos ver. O Congresso de Viena, ele tinha basicamente 3 princípios. O primeiro desses princípios era o princípio da legitimidade. O que era? Os territórios dominados por Napoleão, e aí tem Espanha, aí tem Portugal, tem um monte de país, teriam seus antigos líderes de volta. Vamos fingir que Napoleão não existiu. Então vamos lá, Portugal. Quem que era o líder português antes de Napoleão? Se você se lembra bem, é aquele cara lá que fugiu quando Napoleão estava chegando e falou: dane-se Portugal, bora fugir pro Brasil. Foi lá com a esposa, com os nobres, com os funcionários do reino lá. Dom João VI, que no Brasil foi apenas Dom João, retorna a Portugal. Portugal teve um monte de revolta, revolução. Depois que fizesse conteúdo de prova final, a gente vai retornar um pouquinho no tempo e falar do que aconteceu nesse período. Então, Portugal estava uma várzea e o Dom João VI acabou voltando depois do exílio de Napoleão e da morte de Napoleão. Ele retorna a Portugal até por conta desse princípio de legitimidade. Outro que retorna ao seu país, mas outro que não foi fujão, ele só foi bem ingênuo. Fernando VII, que junto com seu pai, Carlos IV, tinham sido convidados para uma reunião, tomar uma breja com o Napolinha lá na França. Fernando VII retorna ao poder, retorna ao trono espanhol, graças ao princípio da legitimidade. E na França? Como é que fica a França? Porque tava lá o Napolinha, saiu Napolinha, aí voltou Napolinha, ficou 100 dias, Napolinha foi exilado, Napolinha vai morrer, aí nesse momento não tinha morrido ainda. Quem que vai? Vai o filho que lembrem-se, é para fazer como se Napoleão não tivesse existido, fingir que ele não existiu. Voltemos no tempo, antes de Napoleão, quem que era o governante? Luís XVI. Mentira, era o diretório, era os jacobinos, mas
antes de tudo isso aí, antes da Revolução Francesa, inclusive, que era a proposta também o tema do vídeo eu não sei, é Congresso de Viena. O rei era Luís XVI. Ocorre que, se Vossa Senhoria se recorda, ele teve a cabeça, né, cortadinha. Então, é o filho dele, Luís XVII? Não, Luís XVII foi preso lá na mesma época da Revolução Francesa e na prisão ele morreu. Luís XVII tinha irmãos? Tinha uma irmã. Só que ela morava longe, ela morreu longe e ela não podia assumir, porque era só mulher na França. Contrário da Inglaterra, por exemplo. Sobrou o irmão do Luís XVI. Então, o tio da criancinha que devia ser herdeira virou o rei e a Luís XVIII. Então, não, gente, eu não errei desta vez. A escrita, não botei Espanha no lugar de França, França no lugar de Espanha. Eu não botei 18 quando era para ser 17. O 17 já tinha morrido lá na prisão, o filhinho da Maria Antonieta. Com o Luís XVI, assume o trono Luís XVIII. Não vai durar muito tempo, mas assume, né? É o que importa. Vamos lá, o Congresso de Viena era um congresso de princípios, né? Podemos dizer, tinham 3 princípios. Falamos da legitimidade, agora nós vamos com o princípio da restauração, que obviamente tinha uma ideia de restaurar. Então, se a ideia era fazer como se Napoleão não tivesse existido, a ideia seria retornar ao absolutismo onde antes não havia. Não que o governo de Napoleão não fosse absolutista, mas ele não era nos moldes absolutistas do antigo regime, né? Então, retornaria o absolutismo onde antes não havia. Isso, obviamente, causou uma indignação da burguesia e da população e muitas revoltas, principalmente na França. A burguesia liberal, a população que já não gostava mais do absolutismo. Isso aí você pode ver em todos os vídeos aqui, ó, da playlist da Revolução Francesa. Toda essa indignação, porque isso aí jogava a Revolução Francesa, que foi tão histórica, tão fenomenal, tão democrática, tão revolucionária, né, no lixo. Jogava a Revolução Francesa no lixo, jogava a Era Napoleônica no lixo. E essa era a ideia do Congresso de Viena. Mas, obviamente, causou indignação. Então, a França, por exemplo, voltaria a ser absolutista. Por isso que voltou o Luís XVIII. Entendeu? Por isso que voltaram os Bourbon ao poder na França. E outro princípio, o terceiro princípio, é o princípio do equilíbrio. Então, o império vencedor não poderia se tornar uma potência dominante. Isso aí vai muito na linha do que o Napoleão fazia. Eu sou o vencedor, vou conquistar você. E daí ele conquistava todo mundo, entendeu? Era muito conquistador. E a gente tem alguns exemplos também, né? A Alemanha foi dividida entre Prússia e Rússia, porque Confederação do Reno, isso aí eu nem estudei, tá? Eu sei que tinha uma anotação minúscula no meu caderno lá sobre isso. Mas, por exemplo, a Alemanha sendo dividida apenas entre Prússia e Rússia. Prússia e Áustria, perdão. Partes da atual Itália que pertenciam apenas à Áustria. Então, alguns exemplos de princípio do equilíbrio que tiveram que ser aplicados. Então, se você é a Inglaterra e você ganha da Espanha em uma guerra qualquer, você não pode ir lá e simplesmente tomar a Espanha e falar, olha, eu sou uma potência dominante, eu ganho de você, logo você me pertence. Não tinha mais essa história. Tá? Em meio a esses 3 princípios, surgia a Santa Aliança. E a Santa Aliança ela era composta de 3 países, a Prússia, a Rússia e a Áustria. E tinha 3 princípios também dentro da Santa Aliança, a ideia de colocar em prática os princípios, os 3 princípios do Congresso de Viena, estabelecer o catolicismo em toda a Europa e reestabelecer o antigo regime. Não era nada mais do que uma coisa para reafirmar e reiterar o que já dizia o Congresso de Viena, o que já tinha sido acordado, porém, entre esses 3 países aí, Prússia, Rússia e Áustria, que queriam promover, então, o antigo regime, o absolutismo, o catolicismo por toda a Europa, sob ameaça de guerra. Então, se você antigamente era católico, era absolutista e agora você não voltasse a ser, bora entrar em guerra contra tu, tô nem aí. E a Inglaterra não concordou com isso aí, não fazia parte da Santa Aliança, porque ela não era católica e nem absolutista, nem antes, nem durante, nem depois de Revolução, de Era Napoleônica, não era. Então, Inglaterra também é fogo, né? E a Inglaterra? A Inglaterra continuou a ter o domínio e o comércio marítimo, como já tinha tido, graças ao princípio do equilíbrio, né? E ela não ficou com nenhuma parte da divisão. Então você vai pensar, nossa, a principal rival da França viu a França perder, agora ela vai querer, pegar a França. Não, ela não quis nada. A Inglaterra tinha uma estratégia neutra, interessantíssima. Então ela era a favor do Congresso de Viena, porque o Congresso de Viena simplesmente não se aplicava a ela. O Congresso de Viena era fazer com que Napoleão não tivesse existido, fazer com que muitas coisas da Revolução Francesa também não tivessem existido. Tanto antes da Era Napoleônica como antes da Revolução Francesa, a Inglaterra já era uma monarquia parlamentarista e de religião
anglicana. E ela sabia que o absolutismo não dava certo. O absolutismo causou revoluções, causou guerras dentro da França, guerras civis. França não, Inglaterra. Causou guerras, causou revoluções dentro da Inglaterra. Logo, ela vira e fala: por favor, sejam aí absolutistas, apoiamos o antigo regime para vocês. Para mim não, porque eu não preciso, e ela não falava isso, né? Mas eu sei que vai dar ruim para vocês. E a gente tá aqui na frente. A gente é a maior potência marítima do mundo. A gente é o único país industrializado do mundo. E nessa, a Inglaterra continuava sendo a potência mundial. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Hoje não tem momento aleatório, porque é um vídeo pra fechar mesmo, né? Essa história de Revolução Francesa, de Era Napoleônica, e como é que foi o desfecho disso aí. Inglaterra sacana, experiente, inteligente, neutra em toda essa situação e o fatiamento da França, né? O lugar que tanto cortou cabeça agora está sendo fatiado entre vários países e vários países controlaram a França. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço para que, por favor, você se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se. Clicou, ficou branco, inscrito. Você está inscrito, ativa o sininho também para receber notificação sempre que sair vídeo novo. Deixa o like também, compartilhe com aquele seu amigo que está estudando para a escola, para o Enem, para a FUVEST, ou que só gosta de história, ou que quer me ajudar. Só me ajuda aqui, né? Se você gosta de mim, se você gosta da história. Se você não gosta também, compartilha. Não gostou, pode dar dislike. Me fala no comentário, por favor. Tem gente que deixa dislike e não fala: olha, eu não gostei do seu vídeo por causa disso. Me fala que eu posso melhorar. E daí da próxima vez você vem aqui e deixa o likezão. Valeu, muito obrigado, bom fim de semana aí pra todo mundo. Valeu!